Olá, somos da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, do campus de Lago da Pedra, Maranhão. Curso Letras de Língua Portuguesa e Literaturas da Língua Portuguesa. A disciplina de Metodologia do Ensino dos Letramentos. Professor João Vitor Cunha Lopes. As acadêmicas são Cecília Larissa Marques da Silva, Débora Oliveira Lima, Daniela de Freitas e Ivina Clícia da Silva Marinho. O livro que a gente vai usar para apresentar nosso seminário é o livro de Gedório Vilaça Koch e Wanda Maria Elias. Ler e escrever. Estratégias de produção textual. O capítulo que a gente vai utilizar para apresentar nosso seminário é o capítulo 5, Escrita e Intertextualidade. Esse capítulo estuda as relações que estão sendo estabelecidas entre textos na atividade de leitura e produção de sentido, no ponto de vista do autor, que trabalhará com as complexas performances intertextuais reveladas no ato da escrita. Aqui, por exemplo, tem um meme da Mona Lisa, em que a Mônica, faz uma remissão com uma imagem semelhante à Mona Lisa, Até ele coloca Mona Lisa e Mônica Lisa. É um meme que é uma intertextualidade porque a Mônica está fazendo referência a outra obra de arte que é a Mona Lisa. Meme e a intertextualidade. A análise nos mostra que os memes são, por natureza, intertextuais, já que são construídos em resposta ao diálogo a algum outro texto que o precedeu, podendo essa relação intertextual ser explícita ou não, mas obrigando o leitor a compreender os sentidos produzidos, como eu expliquei o meme da Mona Lisa. Por isso que ele é uma intertextualidade. Intertextualidade e definição. Todo texto faz remissão a outros já produzidos e que fazem parte da memória social do leitor. E esse recurso é muito usado pelos autores na publicidade, no humor, nas canções populares e na literatura. A intertextualidade ocorre no momento em que o produtor parte de que o leitor tenha um conhecimento, um texto-fonte compartilhado do mesmo. Somente assim a compreensão poderá ser efetuada, constituindo um caso de captação. Já no caso de subversão, o autor utiliza-se do texto-fonte para alterar seu sentido. Ou seja, a intertextualidade é o nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro texto que já existe, É como um diálogo entre dois textos ou mais, que podem ser verbais ou não verbais, ou mistos, que pode ser em imagens e verbais. Isto quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente em gêneros iguais. É interessante pontuar que para que o processo de intertextualidade aconteça, o produtor não só sinaliza para o leitor o que o texto faz remissão, como também o que pretende com a atividade intertextual. Aqui nesse exemplo, temos uma tirinha em que ele fala: minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aí o outro responde: minha terra tem Palmeiras. Aí o cachorrinho responde de novo: cada um tem o time que quiser. No caso aqui ele usou a intertextualidade para fazer remissão ao time dele, utilizando um poema de Gonçalves Dias, que é a Canção do Exílio. Não há a explicitação da fonte, mas o produtor, quando ele coloca esse tipo de tirinha, ele espera que o texto-fonte, no caso, que é um poema conhecido, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, no caso ele trocou aí pelo time dele, Corinthians, o produtor ele espera que o texto-fonte faça parte da memória social do leitor,
sendo assim facilmente identificado, né? Quando você tem um conhecimento prévio, quando você olha esse exemplo, você já vai lembrar a que poema esse texto se refere. Tipos de intertextualidade. Alusão, ela faz referência a elementos de outros textos de maneira indireta, ou seja, implícita. A citação é quando é acrescentado partes de outros textos em uma produção textual, o que gera a intertextualidade direta. Epígrafe, complemento de parágrafo ou frase no texto produzido que se relaciona com outro. Paráfrase, recriação de um texto com a mesma ideia do texto-fonte. A paródia é a subversão de um texto original de maneira crítica ou satírica, né? A bricolagem é a criação de um texto a partir de elementos retirados de outros. O sample é em músicas, textos utilizados como base para outras novas produções. E o pastiche é vários tipos de manifestações em uma mesma obra. Aqui, como último exemplo, eu coloquei o détournement. Nesse anúncio da revista podemos identificar o ditado popular, né? Quem tem boca vai a Roma, que neste caso o exemplo de intertextualidade é denominada détournement, que é esse nome que coloquei aí em cima. Que no caso o termo que, na falta de uma tradução que nos parece satisfatória, preferimos manter no original, né? O détournement consiste em produzir por meio de adições, subtrações ou substituições. Nesse caso aí, podemos ver que o produtor realizou duas operações em relação ao texto-fonte. Teve um acréscimo da palavra desdentada, quando ele fala quem tem boca desdentada vai a Molvânia. E uma substituição da palavra Roma por Molvânia, né? Esse tipo de manifestação ele é um recurso muito usado na publicidade, no humor, na canção popular e também na literatura, né? Como eu já havia falado, em slogans, em memes. Então, é isso que é a intertextualidade. Ela acontece quando há uma referência ou uma relação de um texto em outro, né? Uma remissão de significados. E que geralmente quem vai ler tem que ter um conhecimento prévio para poder entender aquele meme ou aquele texto que está sendo apresentado. E é isso, a Ivna vai continuar com as apresentações. Olá, pessoal. Irei trabalhar o tema modo de constituição da intertextualidade. A intertextualidade é um importante elemento para a compreensão textual. Pode ocorrer em diversos tipos de texto de maneira explícita ou implícita. A intertextualidade depende de um conhecimento linguístico que extrapole o código, ressaltando assim a importância das relações textuais. Ok, então quando o autor ele faz um texto, ele pode colocar a fonte ou não. Quando ele não coloca, estamos falando de uma intertextualidade implícita. Quando ele coloca, estamos falando de uma intertextualidade explícita. Muitas vezes ele coloca a fonte porque acredita que o leitor ele não conheça o texto-fonte, então ele coloca essas informações até para que o leitor possa buscar, possa fazer uma pesquisa, a sua consulta, até é uma forma de chamar a atenção do leitor. Aqui vamos falar de forma isolada a intertextualidade explícita. Na intertextualidade explícita, ocorre a citação da fonte do intertexto, encontrada principalmente nas citações, nos resumos, resenhas e traduções, além de estar presente também em diversos anúncios publicitários. Nesse caso, dizemos que a intertextualidade localiza-se na superfície do texto, pois alguns elementos nos são fornecidos para que identifiquemos o texto-fonte. Aqui, pessoal, eu coloquei algumas características onde vocês poderão
entender mais a intertextualidade explícita, porque ele é facilmente identificada pelos leitores, estabelece uma relação direta com o texto-fonte, apresenta elementos que identificam o texto, não exige que haja dedução por parte do leitor, apenas apela para a compreensão dos conteúdos. Aqui eu coloquei exemplos dessa intertextualidade explícita. Vocês vão poder observar, porque logo depois das aspas, ele coloca o autor, que no caso foi Carlos Drummond de Andrade. Eu coloquei o trecho do poema de 7 fases, de Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser gaúcho na vida. O outro poema é Até o Fim, de Chico Buarque. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Então, vocês podem observar que vocês não precisaram buscar na memória a fonte. Ele já colocou para vocês. Isso acontece muito em poemas, em textos, porque eles preferem colocar até para que o leitor possa buscar, possa fazer as suas análises. É até uma forma de chamar a atenção deles. Agora vamos falar da intertextualidade implícita. Já a intertextualidade implícita ocorre de maneira diferente, pois não há citação expressa da fonte, fazendo com que o leitor busque na memória os sentidos do texto. Geralmente está inserido nos textos do tipo paródia ou do tipo paráfrase, ganhando espaço também na publicidade. Aqui vocês vão ter que buscar na memória, vocês vão ter que fazer a referência. Será se eu conheço? Da onde eu vi essa imagem? Aqui vai ser preciso mais a atenção por parte do leitor. Aqui eu coloquei algumas características da intertextualidade implícita. Não é facilmente identificada pelos leitores, não estabelece uma relação direta com o texto-fonte, não apresenta elementos que identificam o texto, exige que haja dedução, inferência, atenção e análise por parte dos leitores. Exige que os leitores recorram a conhecimentos prévios para a compreensão do conteúdo. Aqui, pessoal, coloquei algumas imagens onde vocês vão poder observar e ver o tanto que é diferente da intertextualidade explícita, já que ela coloca totalmente a fonte ali, vocês não vão precisar fazer essa análise. Aqui vocês vão ter que fazer uma análise, vocês vão ter que buscar na mente de onde eu conheço a imagem. Todos nós conhecemos essa imagem, a primeira, né, que é de Ibapuru. Aqui ele fez uma propaganda das Havaianas, só que ele não colocou de quem é a imagem, quem foi que fez, então vamos ter que fazer essa analogia. Aqui, pessoal, a outra imagem, eu até coloquei as duas comparações, que é o Diabo Veste Prada. E aqui na próxima ele botou o Quiabo Veste Prada. Então ele está fazendo essa inferência uma à outra, só que ele não colocou a fonte, então ele quer que o leitor busque na memória, faça suas análises. Então, essa é a diferença. Dando continuidade, intertextualidade e gêneros textuais. Diálogo entre textos, criação ou superposição de textos. Composição de um texto usando outro como base. Pode ser feito por meio de citação, paródia ou parafrase. Intertextualidade entre uma pessoa e uma música. Mistura de textos ou partes de textos já existentes, compostos por um ou vários autores que resultam em um novo texto. Então, como já vimos nos slides anteriores, trabalhando o conceito de intertextualidade e dos níveis de manifestações explícitas e implícitas no plano da escrita, recorrendo a alguns gêneros textuais para exemplificação e não poderia ser diferente, pois nos comunicamos por meio de gêneros textuais e estes encontram-se configurados em textos. Nesta seção, chamando a atenção para a intertextualidade na produção de gêneros escritos, trataremos da intertextualidade intergêneros, um fenômeno que ocorre quando um escritor produz um gênero
em um formato diferente do que é esperado, dependendo do propósito que tem em mente, como mencionamos, é o que contém no texto a seguir. Vou ler uma pequena parte do trecho de um texto, cujo nome é Conveniência. Olhai, ó Senhor, os jovens nos postos de gasolina. Apiedai-vos destas pobres criaturas, a desperdiçar as mais belas noites da sua juventude sentados no chão, tomando ice entre bombas de combustíveis e pães de queijo adormecidos. Ajudai-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. São Paulo não tem praças, eu sei, as ruas são violentas, é verdade, mas nem tudo está perdido. Mostrai a esses cordeiros desgarrados a graça dos amassos atrás do trepa-trepa, o esconderijo ofegante na casa das máquinas, do elevador, as infinitas possibilidades da locadora da esquina, a simplória da seção Corujão. Então, o texto Conveniência, que foi apenas uma parte do trecho lido, né? O primeiro parágrafo desse texto que foi lido, vou explicar um pouco aqui com esse slide que fala sobre a intertextualidade e os gêneros textuais, né? Ele foi produzido em forma de oração, conforme pode atestar a presença da sequência de injuntivas, o estilo do texto, a existência de um sujeito suplicante e de um ser a quem se destina a prece. A leitura do texto pronto, porém, nos revela que o autor assim o constrói para expressar a sua opinião referente ao fato de jovens eleger em um posto de gasolina como ponto de encontro. Temos como conseguinte um caso de intertextualidade, intergenerosos. O autor ele faz o uso de seus conhecimentos metagenéricos e produziu um gênero no qual expressa sua opinião em formato de um outro gênero, oração. Mas a produção apenas assume a forma de oração, não é vista nem sentida como uma oração. Não tem o propósito de elevar uma prece aos céus em agradecimento ou súplica, como vocês podem perceber. Então, esse tipo de produção ressalta o conhecimento metagenérico do autor a ponto de emprestar um gênero textual crônica ou roupagem de um outro gênero que é uma oração, né? Sem a transferência das funções que lhes são reservadas. É evidente que numa produção dessa natureza produz um efeito muito mais intenso no leitor pelo inusitado que carrega, solicitando como o produtor um domínio muito bom dos gêneros em questão, a fim de que ele obtenha com uma transmutação o objetivo pretendido. Então, ele conseguiu um gênero textual com uma forma de outro. E, nesse caso, ele é um fenômeno que passou a chamar a atenção dos estudiosos do texto na estreia das pesquisas recentemente realizadas sobre os gêneros textuais. E, na verdade, é um fenômeno muito comum na produção textual, realizada em especial no domínio da publicidade, em que há espaço privilegiado para a expressão da criatividade do produtor. Esse hibridismo ele costuma causar um efeito muito maior ao comparado o que causaria o convencionalmente aceito ou esperado em igual a situação, por conter o traço da inventividade, da criatividade ou até mesmo do ineditismo. Intertextualidade e coerência. Bazerman afirma que, cada vez que fazemos uso de textos alheios em um novo contexto, há uma recontextualização e, portanto, a produção de um novo sentido.
Claro que em algumas ocasiões essa recontextualização ela não é perceptível, porque os sentidos originais eles não estão tão distantes de onde está sendo inserido, no sentido do novo contexto, e a mudança, em outras ocasiões, ela é significativa. Vejamos o exemplo a seguir. Conto de fadas atualizados. Os porquinhos construíram uma casa de tijolos, mas o lobo mau conseguiu uma ordem de despejo. Nessa tirinha, ela trata-se de uma produção no gênero conto de fadas, da história dos três porquinhos, que todos nós conhecemos muito bem. Mas o autor, ele retoma a história trazendo uma perspectiva mais atual e mais moderna, que até no ladinho fala conto de fadas atualizado. E na oração de oposição, mas o lobo mau conseguiu uma ordem de despejo, trazendo o efeito de humor à tirinha pretendido pelo autor. O escritor pode deixar entrever, ora mais, ora menos, e outros textos que perpassam a sua produção. Então, com isso, ele recorre a diversos expedientes, que é a citação direta, indireta, uso de aspas ou de qualquer outra sinalização ortográfica. Intertextualidade no ensino da produção escrita. Destacar que não pode se tratar apenas de construir relações entre textos, mas, principalmente, do modo pelo qual se constrói esse mosaico, do objetivo da referência e do modo pelo qual se posiciona diante dos textos a que se faz remissão, levando em conta o seu propósito comunicativo. Então, a nossa prática de comunicação nós sempre fazemos textos ou falas baseados em outras pessoas, as suas ideologias, seu pensamento, tudo com base naquilo que você aprendeu e absorveu. Embora os produtores de textos, às vezes, eles estabeleçam relações entre os textos de forma consciente e às vezes inconsciente também. É muito importante chamar a atenção para os alunos para a intertextualidade na produção escrita. Um exemplo importante de trabalhar a intertextualidade é esse texto que tem por nome Arara. Em uma floresta havia a voar uma arara. Cantava tão bem que o ladrão que por ali passasse ficaria do bem. Com isso, não se exibia, gostava da cantoria, cantava a sua liberdade, vivia a voar. Mas um dia a solidão apareceu, um humano lhe prendeu, a arara parou de cantar, sua liberdade havia sumido. Ela preferia morrer a naquela gaiola viver. Agora só resta solidão, ração, água e pão. Esse texto ele tem como título Arara. Ele foi produzido por um aluno do ensino fundamental, que é João Marcelo, ao qual podemos relacionar a poesia de Manuel Bandeira. O texto de Manuel Bandeira, que tem por nome Pardalzinho. Vejamos. O pardalzinho nasceu, livre, quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão, a casa era uma prisão. O pardalzinho morreu, o corpo Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. É perceptível essa intertextualidade no momento que você conhece os dois textos, o texto feito e o texto ao qual foi relacionado. E ao relacionarmos esses textos, nos faz pensar que estamos familiarizados com a intertextualidade. Portanto, abordar a intertextualidade como conteúdo de ensino com a finalidade de que os alunos desenvolvam maneiras de retomar textos na prática da produção textual com mais diversidade.